Ah, a quarta geração. A geração que iniciou a era DS dos jogos de Pokémon. A geração que aprimorou mecânicas de combate da franquia. A geração que concebeu uma ótima temporada do anime. E que também nos apresentou Heart Gold e Soul Silver, remakes muito adorados pela comunidade. E que introduziu também, é claro, a região de Sinnoh. Uma região muito mal planejada. Calma aí, eu sei, você ama Sinnoh. Eu também gosto bastante. É uma região com uma vibe relaxante, com uma mítica muito legal e diferente do que eu já tinha visto na franquia anteriormente. Personagens memoráveis, mas a gente tem que admitir que essa região tem muitos problemas. Não são poucos. Então, sem mais enrolação, senta direitinho aí na tua cadeira, sofá, cama, assento de ônibus, cadeira de balanço, porque hoje eu vou te falar o porquê de Sinnoh ser uma região muito mal planejada. Eu vou começar esse vídeo aqui falando sobre aquele produto que iniciou a quarta geração e introduziu a região de Sinnoh primeiramente, os jogos Diamond e Pearl. Atente-se que eu falei Pokémon Diamond and Pearl, eu não falei Pokémon Platinum, até porque o Pokémon Platinum não entra aqui nisso aqui que eu vou falar no vídeo de hoje. Pokémon Platinum é uma versão superior, então não possui tantos problemas quanto o Diamond Pearl. Pokémon Platinum possui sim vários problemas, principalmente quanto a Pokédex, que eu vou falar mais pra frente nesse vídeo, mas eu vou falar sobre os erros que Diamond Pearl tem, que foram consertados no Platinum. Mas o vídeo aqui não é sobre a quarta geração, é sobre Sinnoh. Quarta geração é maravilhosa, tem Heart Gold, tem Platinum, que é um jogo muito bem otimizado, diferentemente do Diamond Pearl, mas eu tô falando aqui sobre Sinnoh, como Sinnoh nos foi apresentado, como Sinnoh foi criado, que é uma região muito mal planejada, porque se ela fosse bem planejada, ela já teria lançado muito bem, ela já teria lançado com jogos bem otimizados, jogos bem feitos, jogos que não tivessem uma pobreza de conteúdo e uma pobreza de otimização, que é o que tem Diamond and Pearl. Diamond and Pearl são jogos muito quebrados, cheios de bug, lotados de glitch e exploits. Você consegue literalmente sair da cidade. Você consegue capturar o Darkrai, a Shaymin logo no começo do jogo, se você quiser. Porque lá na cidade de Jubilife, com a bicicleta, você pode bugar o jogo e sair pro Void. Sair para um vazio eterno entre a realidade e o espaço-tempo. Assim, tipo, cara, é bizarro. Eu vou estar mostrando meu footage aí na tela de uma gameplay de um cara que fez esse bug. Mano, é bizarro. Você consegue ir para a ilha do Darkrai já em Jubilife. Claro, você precisa da bicicleta. Não tenho certeza se é possível fazer isso só andando. Se for possível, eu vou colocar aí uma nota na edição. Mas, pelo que eu lembre, você só consegue fazer isso na bicicleta. E, cara, isso é sinistro. Além de que o jogo é extremamente lento. E eu não tô falando aqui da progressão do jogo, tá? Eu acho, sim, a progressão de Diamond Pearl lenta, assim como a de Platinum. Mas não é algo que me incomoda, né? Não é algo que me incomoda, até porque quem joga RPG, além de Pokémon, sabe que RPG é lento mesmo. RPG toma o seu tempo. Então, não é como se isso fosse um grande problema do jogo. Até porque a gente também tem Pokémon Sun and Moon, que são jogos mais lentos, com mais diálogo, mais cutscenes. Então, a progressão de Pokémon Diamond Pearl Platinum ser lenta não me incomoda. Agora, o jogo roda lento, o jogo roda mal. E é tudo travado, as batalhas são todas travadas, animações que demoram pra sair, bot de Pokémon adversário que demora pra responder, barra de vida que demora a cair. Véi, eu vou estar passando um vídeo aí na tela que é de um Infernape ou é algum outro Pokémon tipo lutador que usou Close Combat numa Blissey e matou a Blissey de primeiro One Hit KO. Só que, cara, olha a velocidade com que a vida dessa Blissey cai. Olha, cara, isso é ridículo, é doideiro quando que esse jogo roda mal. E Pokémon Heart Gold, Pokémon Platinum, não roda desse jeito. Ainda é lento pra caramba, você deve lembrar aí na sua memória, jogando os jogos da quarta geração, que todos são lentos, assim, todos, né? Quando você usa um ataque muito forte no Pokémon adversário, a barra de vida do adversário demora pra cair. Só que no Diamond Pearl é absurdo. É tipo assim, extrapola qualquer barreira lógica, assim, é doideira, é louco. Enquanto no Heart Gold, Soul Silver e Platinum, o jogo é muito mais bem otimizado, o jogo não é tão lento assim, né? Ainda é lento, mas a gente também tem que levar em conta que o DS não é um console ultra poderoso, né? Mas dava pra fazer melhor, como eles fizeram em Heart Gold
Soul Silver e Pokémon Platinum. Pokémon Platinum, inclusive, consertou muitos dos bugs, glitches e exploits que tem da Merge Pro. Muitas das áreas que você podia sair para ir para aquele void, para aquele vazio, que você podia simplesmente ir para qualquer lugar do jogo, não tem em Pokémon Platinum. Você não consegue fazer isso na maior parte das áreas que dava para fazer lá em Diamond Pearl. Muitos glitches, exploits de clonagem de itens, clonagem de Pokémon na box, você também não consegue fazer no Platinum, mas você consegue fazer no Diamond Pearl. Então, você vê que o Platinum é um jogo muito mais refinado, e o Heart Gold também, eu sou Silver, são jogos bem mais refinados. Ah, mas é porque eles saíram depois e tudo. Cara, assim, eu não acho isso desculpa. De verdade, eu acho que uma terceira versão de Pokémon, ela só tem que ter... a única alteração que ela tem que ter em relação aos outros jogos que vieram primeiro, antes dele, tem que ser em relação ao terceiro lendário. Né? A gente sempre viu isso em Pokémon Emerald. Se você for ver Pokémon Emerald, ele não tem uma diferença de otimização, uma diferença de refinamento tão grande quando comparado com o Ruby Safira. Não tem. A única diferença do Emerald é que ele explora mais a lore do Rayquaza. É só isso. Enquanto o Pokémon Platinum, ele é literalmente um jogo muito superior ao Diamond Pearl. O Pokémon Platinum é um jogo muito bom, enquanto o Diamond Pearl é um jogo quase que injogável hoje em dia, de tão quebrado que é esse jogo. Você pode estar andando no mapa e às vezes ir pro vazio. Você pode estar andando no mapa e do nada o seu jogo crashar. Já, sabe, você usou uma animação, um golpe que tem uma animação um pouco mais poderosa, e o seu jogo crasha. Já me ocorreu de eu abrir o jogo normalmente, tipo, não tinha acontecido nada na minha sessão anterior do jogo. Eu abri o jogo para jogar de novo, Pokémon Pearl, do DS, e o save corrompeu. O save tava corrompido, do nada. Eu só fechei o jogo normalmente. Tipo, literalmente na sessão anterior eu tava jogando, salvei o jogo, desliguei o console, depois eu fui ligar de novo para continuar jogando, e o save tinha corrompido. O save tava corrompido. Eu tava já no 7º ginásio, sabe? É doido, assim. É muito provável que se você for jogar Pokémon Diamond Pearl, você vai acabar em algum momento se deparando com algum bug, algum glitch, algum crash no jogo, e isso incomoda muito. Enquanto o Pokémon Platinum ele é um jogo muito mais refinado, ele não tem essas coisas. E você vê pela própria UI do jogo, o próprio HUD do jogo, de batalha, de box, tudo é mais bonito, tudo é mais bem trabalhado, né? Tiveram sprites que mudaram do Diamond Pearl pro Platinum, tiveram um refinamento. Então, assim, o Pokémon Diamond Pearl é um jogo meio feito nas coxas, ou pelo menos com um tempo acelerado de produção, né? Eles não tiveram o tempo necessário para desenvolver o jogo no estado que devia, né? Tipo assim, para finalizar o jogo com tudo refinadinho, com tudo bem feitinho, bonitinho. Não, eles não tiveram esse tempo. E a gente sabe que, né, os jogos atuais também vêm sofrendo disso, né? Pokémon Scarlet Violet tá aí para provar, né? Você bate o olho no jogo, você vê que ele devia ter sido desenvolvido por mais um ano e meio, por aí, né? No mínimo. E desde aquela época, Pokémon já sofria com isso, né? Diamond Pearl é um jogo que não teve o tempo de desenvolvimento adequado. Com certeza, se eles tivessem mais alguns meses de desenvolvimento, Pokémon Diamond Pearl teria sido lançado tão refinado quanto o Pokémon Platinum. Mas acho que também tem alguns problemas que afetam o Platinum, sim, que são problemas do design de Sinnoh. Assim, que, né, todo jogo que se passa em Sinnoh vão ter esses problemas, né? Todo jogo 2D, pelo menos, né? Que a gente só teve jogo 2D em Sinnoh, né? Legends Arceus em Hisui é a outra pegada. Mas o design de Sinnoh, né? O design de algumas rotas, de algumas mecânicas, é bem ruim. Sério. HM já é um negócio chato. Acho que todo mundo que está assistindo esse vídeo concorda que o fim das HMs da franquia Pokémon lá em Sun and Moon foi uma das melhores coisas que a Game Freak já fez na vida dela de longe. HM é uma bosta, ninguém gosta de HM, isso só serve para irritar e você tem que ser obrigado a pegar um Bidoof na primeira rota. É só isso para que serve HM, né? Para você ter um HM Slave ocupando slot na sua equipe, enquanto você podia ter um pseudo lendário muito foda lá. Mas, HM é muito chato. E Sinnoh abusa de HM. Mano, sério, é inacreditável a quantidade de HM que você tem que usar pra ter progresso nesse jogo. E alguns HMs nem são HMs, né? São TMs, mas que tem função de HM.
Tipo o Rock Climb, o Flash, o The Fog. Cara, sério, The Fog é uma das paradas mais ridículas desses jogos. De verdade, é absurdo, é ridículo. Tem uma rota, acho que é quando você tá indo pra Celestial Town, alguma coisa assim, Celeste Town. E a rota tá toda tomada por névoa. E você pode usar The Fog pra tirar essa névoa. Mas se você não usa The Fog, até porque ninguém devia ser obrigado a usar um movimento só para ter uma progressão ali no jogo, ou então, pelo menos, conseguir progredir com qualidade, né? Conseguir progredir com conforto. Ninguém devia ser obrigado a usar um move, né? Mas Pokémon até a 7ª geração entendia que tu era obrigado sim. Mas tem essa rota, indo pra Celeste Town, eu acho que é esse o nome da cidade. Tá tudo tomado por névoa. E se você não usar The Fog, todos os seus ataques, tá certo que os dos oponentes também, mas todos os ataques vão ter uma redução de accuracy. Cara, é inacreditável, né? Tipo, HM já é negócio chato. Você tem que usar Surf, você tem que usar Rock Smash, Strength, pra conseguir progredir ali naquela área, já é chato. Agora, você tem que usar um HM, você tem que tirar um dos 4 golpes, que, tipo assim, o move set de um Pokémon já é limitado por 4 golpes, é pouco golpe. Às vezes você tem um Pokémon ali que tem um move pool muito bom, você tem que escolher 4 golpes só pra ele ter. Mas aí você é obrigado a tirar um golpe de um dos seus Pokémons pra essa merda de The Fog, pra você não ter suas batalhas afetadas. Tipo, pra você não ter nenhum debuff ali durante a batalha. Cara, eu acho isso bizarro. O Rock Climb também é outro exemplo ridículo. Que esse move é horroroso. Esse move é muito paia. Ninguém colocaria Rock Climb em um Pokémon se não fosse necessário nesses jogos. Se literalmente não fosse obrigado a colocar para progredir ali no Mount Coronet. É um bagulho absurdo. É uma ideia também de HM muito ruim, cara. E aí você também é obrigado a colocar Surf, Rock Smash, Strength, Rock Climb, The Fog. The Fog você não é obrigado, mas você vai colocar porque é qualidade de vida. Que mais? Waterfall. Cara, são 6 HM, você tem que colocar. Isso eu não tô esquecendo de algum. Cut. São 7. São 7 HMs que você tem que colocar nos seus bichos, mano. Uma equipe de 6 Pokémons, que cada um só aprende 4 golpes. Você tem que colocar 7 HM. Tem um Flash também, se você quiser colocar, mas ninguém vai colocar, porque você já tem que colocar 7 HM. Tá, o The Fog não conta 6. 6 ainda é muito, mano. 6 ainda é muito, cara. Ah, mas tem Move the Letter. Mas, cara, é qualidade de vida. Toda vez que você não for usar mais um HM, você tem que viajar, usar Fly pra outra cidade, ir pro Move the Letter, e deletar um move de um Pokémon, e aí aquele slot vai ficar vazio, e aí você tem que upar o seu Pokémon de nível para ele reaprender um golpe, ou você tem que usar uma TM, que nessa época as TMs eram limitadas. Senão, as TMs, hoje em dia, você pode colocar no Pokémon quantas vezes você quiser. Em qualquer Pokémon, quantos Pokémon você quiser. Naquela época, TM quebrava. Então, cara, é ridículo. Você vai jogar Pokémon Diamond Power Platinum, você vai chegar no jogo, o moveset dos seus Pokémon vão estar tudo cagado. Porque você só vai ter HM praticamente, só vai ter HM. O Infernape que tu pegou, que tu queria usar Close Combat, Flamethrower, Fire Punch, Thunder Punch, ele vai estar com Strength, Rock Smash, Rock Climb, e aí o Flamethrower, tá ligado? O Close Combat dele. O seu Staraptor ele vai estar com Fly, The Fog, sabe? Cut. É muito louco, eu acho isso bizarro. E HM sempre foi um problema em todos os jogos da franquia, até a 7ª geração. Mas na 4ª é escancarada, tipo, é de longe a pior geração em quesito HM. Até porque, por exemplo, lá em Unova, se eu não me engano, no Black and White 1, você não é obrigado a usar nenhum HM, você só usa para acessar áreas extras do jogo. E no Black and White 2, você só é obrigado a usar Strength e Surf. Tá, são 2 HMs, mas são 2 HMs na 5ª geração contra 6 na 4ª. Então fica difícil para Sinnoh, né, nesse quesito de HM e qualidade de vida. Sabe, parece que o uso constante de HMs, né, o uso obrigatório de HMs para você conseguir progredir no jogo, tira a liberdade do player de jogar da forma que ele mais gosta. Porque às vezes ele vai ser obrigado a ter que capturar um Pokémon, porque
nenhum outro Pokémon da equipe dele aprende um HM que ele tem que usar, e ele queria preencher aquele slot vazio na equipe dele com um Pokémon específico, mas ele não vai poder, porque ele tem que capturar um Pokémon para colocar aquele HM que ele precisa. E isso tira a liberdade. É uma bosta. Agora, um tópico que não tem como ignorar, né? Não tem como passar batido quando a gente tá falando de Sinnoh, o que Sinnoh trouxe de novidade pra franquia, que é a Dex pouca criativa. Eu contei, tá? Eu contei. Sinnoh introduziu 107 novos Pokémon. E 28 desses 107, mais de um quarto dos Pokémon da Dex inteira, são reciclagem de Pokémon antigos. Isso é, no mínimo, peculiar, né? E quando eu digo reciclagem, eu tô me referindo às evoluções de Pokémon antigos e pré-evoluções também. Por exemplo, o Mime Jr., que é pré do Mr. Mime, a Rapine, que é pré da Chansey, o Electivire, que é a evolução da Electabuzz, né? O Aibipon, que é a evolução do Aipon. Eu tô falando dessa galera aí. É reciclagem de Pokémon antigo. Não é criativo, assim, claro. Todo mundo gosta de ver um Pokémon antigo que gosta ganhar uma nova evolução. A gente viu isso recentemente com o Bisharp ganhando uma evolução, né? O Kingambit e o Primeape ganhando o Annihilape. E todo mundo adorou esses Pokémon. Mas aí, você vê, Paldea. O que a gente tem de reciclagem de Pokémon antigo em Paldea? A gente tem Kingambit, a gente tem Annihilape, a gente tem Toedscool, a gente tem Toedscool, e a gente tem lá o Wiglet e o Bugtrio. A gente tem 6 Pokémon, enquanto o Sinnoh, mais de um quarto da Dex inteira é reciclagem de Pokémon de Hero, sabe? E você vê que a Regional Dex, né, desse jogo é muito mal distribuída, porque das 22 novas evoluções, né, 28 são reciclagens ali contando pré-evolução e evolução, mas das novas 22 evoluções de Pokémon antigos, só 6 são acessíveis antes da Elite 4. Cara, só 6 você consegue ter antes da Elite 4. Isso é doideira. Os caras fazem Pokémon novo pra você não poder usar durante a gameplay. Você tem que ir lá catar no pós-game. Porque às vezes o item só é acessível no pós-game. Por exemplo, o Reaper's Cloth, né, que é o item que quando você troca o Dusclops com outra pessoa, ou aquele Dusclops, né, que tá segurando o Reaper's Cloth, vai evoluir para Dusknoir. O Reaper's Cloth, ele só é acessível pós-game. Mas e se eu adorei o Dusknoir e eu queria usar ele na minha gameplay? Como é que fica? Por quê? Por que eu não posso usar? É um Pokémon novo dessa geração. E tem muita gente que quando lança uma nova região de Pokémon, gosta de jogar o jogo daquela região só com Pokémon novo. E aí vai a pessoa jogar Diamond and Pearl, adorou Dusknoir, adorou Hyperior, adorou, sei lá, o Magmortar, o Electivire. Não consegue usar esses Pokémon na gameplay. Por quê? Porque não sei. Por quê? Eu não sei por quê. Ah, Pokémon, a Game Freak fez Pokémon novo pra não ser utilizado. Porque você não pode utilizar aqueles Pokémon. Cara, isso é doido, assim, isso é inadmissível. Você fazer um Pokémon novo para aquela região, para aquele jogo, e você não poder usar aquele Pokémon durante a campanha. Você ser obrigado a capturar pós-game quando você já não tem muita mais coisa para fazer no jogo. Você já não vai ter aquela jornada, né, de progressão ali nos ginásios, de enfrentar treinador. Não, cara, pós-game, principalmente nesses jogos antigos, é para capturar lendário e fechar o jogo e nunca mais abrir. Tá, vão ter as pessoas que falam, mas eu gosto de Battle Frontier, mas eu gosto de fazer rematch. Mas, assim, Battle Frontier, né, você tem algumas versões ali de Battle Frontier que você nem leva os seus Pokémon, né. E o Safari de Sinnoh também não é tão legal, né, pro povo aí que gosta de fazer Safari, vai ter aquele cara que fala, eu gosto de fazer Safari. Não gosta nada. Você não gosta de fazer Safari não, tá? Você só quer ser diferente, você quer fazer Shiny Hunt. Porque Safari, você vai lá só pra capturar 1 ou 2 bichos que não tem mais nenhuma roda do jogo e pronto. Né? Sempre vai ter aquele cara que fala, eu gosto disso pro Safari. Por quê? Porque o Safari é legal. Não existe esse cara, não. Então, você vê que dos 28 Pokémon, né, que são reciclados de Pokémon antigo, né, mais de um quarto da Dex inteira reciclada, cara, você só consegue usar 6 desses bichos antes da Elite 4.
é louco. Eles introduzem Pokémon novo pra você não conseguir usar na campanha principal, né? Só no pós-game, onde você não tem aquela jornada, que você não vai enfrentar mais tanto treinador e você já não vai fazer mais tanta coisa no jogo, né? Você quer usar Pokémon, né? Quando você pensa em montar uma equipe, você pensa em montar ali pra campanha principal, ali em batalhando nos ginásios, batalhar ali até Elite 4, campeão. E você não pode fazer isso com alguns Pokémon, por mais que você goste deles. E é incrível como isso afeta os próprios treinadores dos jogos, né? A gente tem o Flint, que é um Elite 4, né, de fogo, e ele usa bicho que não é de fogo. Ele usa tipo Drifblim, Steelix. Por quê? Por quê? Por que vocês não meteram mais bicho fogo na Dex? Ou então você só, tipo assim, beleza, você não pode usar o Magmortar ali na campanha principal, mas, cara, mete o Magmortar no time do cara. Não é só porque o player não pode usar que um treinador do tipo fogo não pode usar o Pokémon do tipo fogo. E você tem outros Pokémon do tipo fogo. Quer dizer, acabei de lembrar que em Diamond Pearl você só tem 2 Pokémon do tipo fogo pra usar antes da Elite 4, que é o Infernape e a Rapidash. Você só pode usar esses 2 Pokémon do tipo fogo. Se você não escolher o Infernape, amigão, você vai ter que ser obrigado a usar a Rapidash se você quer usar algum tipo fogo na sua equipe. Se você não quer usar tipo fogo, beleza, vai viver. Mas se você não escolheu o Chinchar e você quer ter um Pokémon tipo fogo em Diamond Pearl, você tem que ter a Rapidash. Cara, isso é ridículo. Mas Magmortar tá dentro do jogo. Então dá a merda do Magmortar pro cara que é um treinador do tipo fogo. Eles não dão. E aí você chega lá no ginásio elétrico, no Volkner e no Flint, o Elite 4 de fogo, e eles não tem nem bicho elétrico, nem bicho de fogo. Mas pra parecer que eu não falo só mal de Sinnoh, que eu odeio Sinnoh e que Sinnoh devia ser extinto e queimado nas profundezas ali do mundo distorcido, cara, eu gosto de muitas coisas de Sinnoh. O conceito dos lendários de Sinnoh é maravilhoso, né? Vocês estão vendo aqui, Arceus, o conceito desse mítico, ou é lendário agora, porque pode capturar legalmente, eu não sei. Eu não entendo esse conceito de mítico e lendário direito. Pra mim é tudo a mesma coisa e foda-se a nomenclatura. O conceito do Arceus é genial. Pra Pokémon, o conceito de Arceus, Palkia de Alga e Giratina é genial, extremamente da hora. A ideia dos lendários de Sinnoh serem tipo deuses que regem as leis do universo, não só regem, como criaram, né, as leis do universo, e criaram este mundo, este universo, eu acho isso tão legal. A lore dos lendários de Sinnoh é tão profunda, é tão marcante. Mano, quem não adora Legends Arceus, né? Tipo assim, Legends Arceus é um dos jogos mais legais da franquia Pokémon. É um dos melhores jogos e é muito rico em lore, né? Você tem os tabletzinhos, né? O que você usa para mudar o tipo do Arceus. E você, atrás de cada uma delas, você consegue ler uma escritura, né? Você entra ali no inventário do Pokémon Legends Arceus, seleciona uma das plates e você consegue ver um texto que tem cravado nas plates. Em cada uma das plates tem um texto que conta um pouco ali sobre a trajetória de Arceus, né, para a criação do universo Pokémon. E você também consegue encontrar várias folhas, assim, várias escrituras ao longo do mapa com a Onça Luna, que é o item finder do jogo, né? Você consegue encontrar várias escrituras que, cara, parece até versículos da Bíblia do mundo de Pokémon, assim, contando um pouco sobre a criação do universo, contando um pouco sobre a relação ali humano e Pokémon ali no começo dos tempos. É muito maneiro e isso tudo vem dos lendários de Sinnoh, né? Ali em Legends Arceus eles citam, né, o clã Diamond e o clã Pearl, citam o All Might Sinnoh, né, que é o deus deles. E acontece que a percepção que o clã Diamond tinha do All Might Sinnoh era nada mais nada menos que o de Alga, enquanto a percepção que o clã Pearl tinha do All Might Sinnoh era o Palkia. E o verdadeiro All Might Sinnoh, né, que era Deus, era o Arceus. E o Giratina também. Meu Pokémon favorito é o Giratina. Cadê ele? Aqui, ó. Meu Pokémon favorito é o Giratina. Não é o Garchomp, por mais que seja o mascote do canal.
o Garchomp não é o meu Pokémon favorito, o meu Pokémon favorito é o Giratina, porque eu acho a lore desse bicho aqui incrível. O fato deles terem... cara, tá na cara que é adaptado da Bíblia, né? Tipo assim, coisas bíblicas foram adaptadas em Pokémon Diamond and Pearl, ali na lore dos lendários, não só em Diamond and Pearl, né? Principalmente em Legends Arceus, na verdade. Eles se inspiraram, né? Talvez não seja explícito essa inspiração, talvez eles não falem na sua cara que Giratina é o diabo, até porque ele não é, ele é ali, né? Uma outra figura, diferente do que a figura do diabo bíblico, assim, e tudo mais. Mas Arceus é literalmente Deus, e literalmente a relação de Giratina com Arceus é muito parecida com a de Deus com Lúcifer, na Bíblia, né? E tá na cara que eles se inspiraram nisso, não que seja algo ultra explícito, que eles fizeram questão de fazer exatamente igual, mas tem suas semelhanças, tem ali suas inspirações, e eu acho esse conceito genial. O conceito, né, dos lendários, todos os lendários de Sinnoh serem uma parte da criação do universo, muito maneiro, até na Ux, Mesprit e Azelf, né, o trio do lago, delas se apresentarem as emoções, a força de vontade, tudo aquilo, todos os atributos humanos, os atributos dos seres vivos, né, que os seres vivos possuem, é maravilhoso, é muito legal e é muito diferente do que eu já tinha visto antes na franquia, porque você pega a primeira geração, é muito simples, são aves elementares. Eu tô com Giratina aqui na minha mão, não sei porquê. Você pega na primeira geração, tem as aves lendárias, né? Articuno, Zapdos e Moltres, que são só aves ali, tipo, sem muita lore, elas só são elementais e tudo, legal, da hora. Você tem o Mew, que é profundo, tem uma lore bacana, tem o Mewtwo, que é da hora também. E aí você tem na segunda geração o Lugia ali, da hora também, só que bem local, né, bem localizado ali, a lore deles, bem ali na região de Johto. Tem o Celebi que viaja no tempo, isso é da hora. Isso é grande, isso é grandioso, né, o poder do Celebi é grandioso. Você tem os cães, que não são cães lendários, né, que tem ali sua história ali na torre, que pegou fogo e tudo mais. Você tem ali Groudon, Kyogre e Rayquaza, beleza, o cara da terra, o cara da água, o cara do céu, do espaço, ali o protetor da terra, né, o Rayquaza, tem o Deoxys, o vírus espacial, que porra é essa? Muito maneiro. E aí você tem a quarta geração que é Deus. O Deus, e o cara que foi banido por Deus pro mundo inferior, pro mundo distorcido. E tem o Dialga que controla o tempo, e tem o Palkia que controla o espaço, a matéria. E tem Uxie, Mesprit e Azelf que fizeram os atributos dos seres vivos, as emoções e tudo mais, o raciocínio. E que loucura, é muito maneiro. E o jeito que eles abordam isso nos jogos é muito legal, né? Em Diamond and Pearl tem um monólogo do professor Rowan, lá na biblioteca de Canalave, que ele explica ali sobre a lore dos lendários ali. E você também pode voltar para a biblioteca para ler sobre os lendários. E é muito legal. E você vê que é tão marcante a lore dos lendários Sinnoh que elas foram exploradas até em outros jogos, né? Pokémon, por exemplo, em Pokémon Omega Ruby Alpha Sapphire e Black and White 2, você tem personagens que, por exemplo, vão atrás do Reatran, né? Em Omega Ruby Alpha Sapphire é aquela líder de ginásio tipo fogo, que eu não vou lembrar agora o nome. E em Black and White 2 você tem a Bianca, que ela quer ir atrás do Reatran, ela tá pesquisando sobre o Reatran e tudo mais. Tem a Cresselia também, tem o Darkrai, tem o Darkrai, que é um conceito genial do pesadelo, que, mano, ele até ganhou um filme, tá ligado? O Darkrai tem um conceito muito da hora, que eu acho que podia ser, inclusive, mais explorado na franquia. E quando você vai ali, ativa o evento do Darkrai no Diamond Pearl Platinum, é muito legal, porque tem um cara lá que fala ali sobre os pesadelos e tudo, e aí você é transportado para aquele lago do Darkrai, mas que aquele lago não existe, né? Você tá dentro de um sonho, e aí você captura o Darkrai, e aí o cara some. Tipo, tem toda uma historinha ali, os eventos de Pokémon Diamond Pearl Platinum e Heart Gold também, e Soul Silver, são muito legais, né? Você tem aquele evento clássico da Arceus no Heart Gold e Soul Silver, e tem aquela cutscene maluca mostrando umas imagens da vida real. É doideira aquilo ali, é muita lombra, mas é muito legal. E o conceito dos lendários de Sinnoh é genial, é genial. Outra coisa muito legal ali, né, que principalmente para um jogador competitivo como eu jogo competitivo de Pokémon, uma mudança muito importante
foi a distinção ali de físico e special entre golpes, né? Antigamente, o que determinava se um move era físico ou special, ali até a terceira geração, não era o move em si, mas sim o tipo do golpe. Mas a partir da quarta geração, cada golpe passou a ter ali o seu status, né? Ali de físico special ou status, né? São aqueles moves tipo Thunder Wave, tipo Hipnose, que não vão dar dano, vão dar uma status condition, ou um buff, um debuff, alguma coisa assim. E foi na quarta geração. E isso é muito legal. Mudou completamente a forma de se jogar e de batalhar com os Pokémon. Mudou completamente a forma como você captura Pokémon. Porque agora você iria capturar Pokémon pensando mais nos atributos do bicho, né? Tipo assim, pô, esse bicho aqui, ele aprende mais golpe físico, mas ele não tem um status de ataque físico tão legal, então não vou capturar ele. Né? Antigamente não era assim, antigamente era o tipo que determinava se o golpe seria físico ou special, e a partir da quarta geração não. Então isso é outra mudança muito da hora. Uma outra coisa sensacional de Sinnoh é o trio de iniciais, né? Infernape, Torterra e Empoleon são trios iniciais muito bons. Eu particularmente não curto tanto assim o Empoleon, não gosto dele, mas Torterra e Infernape são picas. Infernape é o meu Pokémon do tipo fogo favorito, possivelmente o meu do tipo lutador favorito também. Eu gosto muito do Heracross e do Buzzou, mas né, Infernape é maravilhoso, Infernape é magnífico. Eu lembro do Infernape do Ash ali naquela luta contra o Electivire do Paul, uma das melhores lutas do anime, muito maneiro. E o Torterra é pica, velho. Uma tartarugona com uma árvore nas costas ali no casco, muito legal. E o Empoleon, eu gosto muito do conceito de um pinguim imperador, Napoleão e tal, da hora. Mas, sei lá, acho a execução do design ruim, mas entendo muito quem gosta, porque eu não acho um Pokémon, assim, completamente horrível, sabe? É mais opinião pessoal mesmo, de não gosto deste Pokémon, que é o Empoleon. As rotas de Sinnoh também são muito legais, são muito bonitas, são criativas, né? Não é igual Sword and Shield, que é uma linha reta. Ataquei Sword and Shield de graça aqui, né? Mas se você quiser conferir, eu falando sobre Sword and Shield, esse problema das rotas de Sword and Shield, você pode ir lá no meu vídeo de tier list dos jogos de Pokémon, tá deixando um cardzinho aqui. E lá eu falo sobre Sword and Shield, sobre como a linearidade das rotas me irrita profundamente. E Sinnoh aqui é o completo oposto. As rotas de Sinnoh são muito bem desenhadas. Você vai pra lá, vai pra cá, você sobe em morro, desce morro, sobe montanha, entra em caverna e desce caverna. Aí sempre tem alguma coisa da hora. Tem ponte pra você passar entre os morrinhos na rota. Aí vai ter algum mato diferente. Tem aqueles musgos, né? Aquelas gramas com água que você pode ficar preso ali. É muito legal. Existem diferentes jeitos de se passar pelas rotas, e as rotas são muito bem desenhadas, elas são muito legais e realmente passam essa sensação de que você tá andando ali na natureza mesmo, sabe? Que você tá realmente cruzando uma floresta. Ali é Eternal Forest. Cara, quem não lembra de Eternal Forest? É uma área ultra icônica, uma das mais icônicas da franquia. E é muito gostoso andar pela Eternal Forest. E se fosse em Sword and Shield, seria uma linha reta com uma ou duas curvas e um monte de árvore em volta para falar que é uma floresta, né? Mas a Eternal Forest é muito linda, é maravilhoso, é incrível andar pela Eternal Forest. Tem muita coisa da hora lá, não só a rota em si é bem desenhada, mas lá, por exemplo, tem a mansão que você encontra o Rotom. Então esse jogo tem bastante conteúdo, tem umas coisas bem da horas para se fazer nas rotas, além de você só cruzar elas ali, tipo, direto e foda-se. Tem muita coisa legal para fazer. E as rotas são muito bem desenhadas. E a OST maravilhosa do jogo ajuda a construir essa sensação, né? De você estar andando ali na natureza, de você estar cruzando a região. A OST desse jogo é muito boa. Eu até uso de vez em quando aqui no começo dos vídeos aquela música Congratulations, né? Que é quando você derrota a liga, né? Que é usada em todos os jogos, mas a versão de Diamond Pearl pra mim é maravilhosa, é muito boa. A trilha do Giratina, a trilha da Cynthia, a trilha do Dialga e do Palkia, Jubilife City, Canalave City, Snowpoint, caraca, só tem música boa nesse jogo, velho. A OST de Sinnoh é muito boa. E bom, é isso, Sinnoh tem muitos defeitos, né, como eu comentei durante boa parte desse vídeo, mas também tem coisas muito boas, né. Mas eu acho que os defeitos de Sinnoh fazem com que os primeiros jogos ali, Diamond Pearl, realmente fiquem
cara, praticamente injogáveis hoje em dia. São jogos bem, bem difíceis, não são jogos ruins, porque o jogo é legal, o jogo, cara, tem uma progressão da hora, o jogo tem pokémons da hora, por mais que a Dex de Sinnoh seja pouco criativa, mas tem um ou outro ali Pokémon que é muito maneiro, muito legal. Os personagens são muito bons, a história é boa, o final do jogo é muito legal ali no Spear Pillar com os lendários. É muito bom. O jogo tem momentos muito bons. Só que o jogo é todo quebrado. O jogo é mal otimizado. O jogo foi feito às pressas, sabe? E a Dex do jogo não é tão boa assim. E, cara, todos esses problemas que a gente citou, mas Sinnoh tem sim suas qualidades, né? E eu acho que esses defeitos de Sinnoh, né? Do planejamento de Sinnoh, a Game Freak conseguiu consertar muito bem ali ao longo da geração, né? Com Heart Gold Soul Silver, com Pokémon Platinum. E também as outras coisas de Pokémon que a gente teve na quarta geração são muito boas. A gente teve spin-offs maravilhosos ali, né? Pokémon Mystery Dungeon. A gente também teve um anime muito bom, né? Uma temporada de anime muito boa. E, cara, é isso. Sinnoh tem sim suas qualidades e os defeitos, os maiores defeitos que Sinnoh tinha ali em seu planejamento, eles conseguiram consertar muito bem ao longo da geração. Mas isso não tira o fato de que Sinnoh foi uma região mal planejada, foi uma região corrida, feita às pressas, e que, por isso, tem muitos defeitos. Se você curtiu esse vídeo, por favor, deixa um like, se inscreva no canal novo de Pokémon. Eu quero conquistar o meu espaço nessa comunidade que eu tanto gosto, e eu sei que você também quer cada vez mais canais falando sobre Pokémon, porque falar de Pokémon é bom demais. Então, por favor, inscreva-se no canal, deixa o like nesse vídeo, compartilha para outra pessoa que você acha que vai gostar, para outra pessoa aí que ama Sinnoh ou odeia Sinnoh, né? Assim como eu não odeio Sinnoh, eu gosto muito de Sinnoh, mas, né, tem seus defeitos. Mas, de qualquer forma, obrigado por ter assistido, te vejo numa próxima e falou!